É só andar por qualquer cidade para perceber que as casas e os prédios estão cheios de grades, câmeras de vigilância, alarmes, seguranças. Todas as medidas são para garantir a tranquilidade dos moradores. Mas e nas ruas? Como conter a ação de bandidos que estão cada vez mais ousados? É como se estivessem na sala de casa, seguros. Mas não, é no meio da rua. No bolso de trás. Enquanto anda, que tal um telefonema? Enquanto conversa, as duas bolsas ficam em segundo plano da atenção. Medo de andar com o celular na mão? Pouco, né? Tem que tomar bastante cuidado. Você tem medo, não, de ficar assim com o celular, sentado, tranquilo? Tenho sim. Eu estava recebendo uma ligação agora de onde que eu trabalho, eu peguei e já ia guardar também. A desatenção, principalmente por parte de quem anda assim, mexendo no celular no meio da rua, tem contribuído muito para o aumento de ocorrências. Somente de janeiro a maio deste ano, na região metropolitana de Belo Horizonte, foram cerca de 28 mil furtos. O comportamento da vítima favorece a ação dos bandidos, é o que diz a PM. Uma vítima mais despreparada, mais com falta de atenção por algum motivo, evidentemente que não seria o ideal, mas ele vai buscar essa condição. Uma mulher teve o carro roubado em Contagem enquanto descarregava as compras na porta de casa. Os dois criminosos se aproximaram, ficaram ali um tempo despistando e anunciaram o assalto. Fecharam o porta-malas e saíram com o veículo numa boa. A vítima parecia nem acreditar. Nós indicamos nesse quesito, se eram duas pessoas, uma ficar mais atenta a uma aproximação, porque você vê de longe a aproximação desses infratores, o corpo deles vai falando, a ação deles. Naquele momento, talvez fechar o carro e entrar na casa, se percebessem uma movimentação diferente, poderia ter evitado o delito. Alguns cuidados podem sim evitar os crimes. Já no semáforo, por exemplo, sempre atento às pessoas que estão nas laterais. Se você vai chegar em casa ou vai sair de casa, é interessante chegar ao portão, ver se tem algum veículo, se tem alguma pessoa parada próxima, 190 para que a polícia possa fazer a abordagem. Se está parado em algum lugar esperando alguém, teclando nas mídias sociais, você também perde a atenção. Então é interessante que você faça isso num momento mais reservado ou que você tenha domínio. Pois é, todo cuidado é pouco. Como a gente viu aí no exemplo citado pelo Major, a atenção deve ser redobrada também quando sair ou chegar em casa. No bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, uma mulher foi rendida por uma dupla armada. Os assaltantes levaram o carro da vítima, mas bateram o veículo minutos depois. De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher que guardava o carro nessa garagem foi rendida por dois homens. Um deles, armado, ordenou que ela entregasse a aliança e as chaves do carro. Em seguida, tomou a direção do veículo e fugiu com o comparsa em direção à Rua Lagoa da Prata. No local, eles se envolveram numa batida, mas não pararam a fuga. Estava armado. E a gente achou que ele tinha roubado o carro, mas ele não roubou o carro. E alguém estava dando cobertura para ele, porque o carro já estava com a porta aberta para ele entrar. Um policial apaisana que viu a situação seguiu o veículo após a batida. Por causa das avarias, o carro parou nesta rua, que fica bem próximo ao local da colisão. Aqui, um homem foi detido, o outro conseguiu escapar. De acordo com o boletim de ocorrência, também foi apreendida uma arma, um revólver jogado ao lado de um caminhão que estava estacionado no mesmo local. Igor Carvalho, de 19 anos, teve ferimentos leves. Ele disse que apanhou de populares antes de ser preso. Todo mundo, polícia popular, todo mundo. Tem passagem, né? Tem, infelizmente. É o mesmo tipo de crime? 5-7 também. E agora, quando você sair, como é que vai ser? Se eu procurar um emprego, se não arrumar, é a mesma coisa. Uma família de Nova Lima vive há um ano a angústia do desaparecimento de uma jovem de 15 anos que seguia para uma festa na casa de uma amiga. A Polícia Civil trabalha no caso sob sigilo. Enquanto isso, os pais da adolescente sofrem por não terem nenhuma notícia ou pista sobre o paradeiro dela. Eu quero uma notícia, uma resposta do que aconteceu com ela. E seja o que tiver acontecido, se ela estiver viva, eu quero a volta dela. O apelo é de Paulo, pai de Ana Paula Lopes, de 15 anos.
O caseiro ainda se lembra do dia em que ela desapareceu. Ela saiu daqui 5h10, 5h30, o rapaz ligou para ela dizendo: Paulinho, eu vou atrasar um pouco. Me espera aí no ponto de ônibus. 5h47, o ônibus desceu. 5h59, um amigo dela passou e ela estava ainda no ponto. O senhor chegou e já não viu mais. Depois de um ano do sumiço de Ana Paula, a polícia ainda continua no caso. Porém, quase nada mudou. A história da garota que foi vista pela última vez sentada aqui neste ponto de ônibus ainda é de muita angústia. E de incertezas. Um escritório de advocacia chegou a fazer uma investigação paralela da polícia e ofereceu R$10 mil para quem ajudasse a desvendar o caso. Na época, a Polícia Civil divulgou imagens do circuito interno de um ônibus que mostram um carro parado no ponto onde a jovem foi vista. Talvez a hora que o ônibus desceu, ela já estava dentro desse carro. Eu acredito e creio que ela foi forçada a entrar dentro desse carro. Apesar da polícia não apontar o que realmente aconteceu, Paulo suspeita que um colega de escola da jovem possa ter envolvimento com o sumiço dela. Em depoimento, ele teria dito que teve um relacionamento com a menina. Colegas da jovem também disseram que esse mesmo garoto discutiu com Ana Paula quando voltavam da escola um dia antes dela desaparecer. Na sexta-feira, ele veio conversando com ela e disse para ela que ela não ia para a festa no outro dia, no sábado. Tanto ele insistir, ela perguntou: mas por quê? Porque se você não for minha, mais de ninguém é. Pode não ser ele, mas pode ser amando dele. A família ainda tem a esperança de encontrar Ana Paula viva. Não foi um ano que passou. Para mim está sendo 100. Eu já não estou mais aguentando. Em relação a Ana Paula ou qualquer outra pessoa desaparecida, as informações podem ser repassadas pelo número 0800 28 28 197. A Prefeitura de Belo Horizonte está dando um desconto de 2% para os contribuintes que quitarem as parcelas de agosto a dezembro do IPTU de forma integral. Para isso, o pagamento deve ser feito entre 1º e 15 de julho. O interessado deve estar em dia com todas as parcelas anteriores. O desconto será concedido, inclusive, sobre a parcela de julho, desde que ela seja quitada junto com as outras. Um estudo da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, em meio a tantas outras pesquisas, reforça a contaminação do Rio Doce por metais pesados e faz um alerta sobre o consumo de peixes. O rio foi atingido pelos rejeitos de mineração após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em novembro de 2015. Mesmo com o alerta, pescadores em Governador Valadares parecem não estar nem um pouco preocupados. Na conhecida Prainha da Rua São Paulo, região central da cidade, 2 homens na beira do Rio Doce. Ele consegue tirar um peixe da água. Até aí, tudo bem. É que o Instituto Estadual de Florestas liberou a pesca no Rio Doce. E essa prática tem fisgado outros pescadores amadores. Na Feira da Paz, até uma pequena estrutura para se proteger do sol foi montada. Ele e um colega garantem, não tem medo de passar mal. Ele está contaminado lá não, já tem 1 ano e meio já, ué. Já pesquei, já comi. Não passou mal? Não passei mal, estou aí, forte, gordo ainda, até hoje ainda. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri coloca em questão o consumo dos peixes da água bruta da bacia do Rio Doce. Essas fotos mostram as espécies estudadas: corvina, dourado, mandi, piranha e tucunaré estão entre os exemplares analisados. Nós coletamos em 3 pontos específicos e aí fizemos uma análise laboratorial da contaminação de alguns elementos. Nesse relatório nós só liberamos a análise dos metais chumbo, mercúrio,
resolução da Anvisa. Os rejeitos, mesmo 1 ano e 7 meses depois da tragédia, ainda se encontram no fundo do rio. Nós verificamos que existe um nível de contaminação acima de 60% dos peixes, inclusive alguns peixes contaminados com mais de um metal pesado, né, proibido pela Anvisa, que é limitado pela Anvisa, ou seja, se o peixe tiver uma quantidade superior do que é determinado naquele limite, ele não pode ser consumido. Este médico ainda faz um alerta. Os sintomas da contaminação no organismo podem aparecer daqui a alguns anos. Na verdade, o que há é uma impregnação crônica, lenta e progressiva desses metais dentro do organismo. E isso vai trazer, dependendo do metal, diversas doenças. O alumínio pode trazer Parkinson, Alzheimer, o chumbo traz osteoporose, hipertensão, doença coronariana, o mercúrio traz distúrbios do comportamento, insônia, irritabilidade. Segundo os pesquisadores, não é possível afirmar relação entre o acidente ambiental e a contaminação. As análises foram entregues aos órgãos competentes, ao Ministério Público do Estado, ao Instituto Estadual de Florestas, que liberou a pesca para peixes que não são nativos, e à Fundação Renova, órgão criado pela Samarco para gerenciar e reparar os danos provocados pelo rompimento da barragem. O risco de incêndios em lotes vagos aumenta nesta época do ano. Quase 100% das ocorrências são causadas pela ação do homem. Em Juiz de Fora, o Corpo de Bombeiros intensificou a fiscalização nos terrenos. Sebastião mora do lado de um lote e sofre com as queimadas recorrentes no local. Todo ano acontece isso aí. O pessoal vem, os proprietários vêm em roça, fica o mato exposto, eles não recolhem o mato, aí todo mundo vem em Botafogo. Passam, jogam uma ponta de cigarro, até mesmo um alumínio refletindo ao sol, um caco de vidro, uma coisa assim, reflete e pega fogo. Estou sempre apagando, agora quando não tiver, vai ter que chamar o bombeiro. Além do risco causado pelo fogo, tem o transtorno provocado pela fumaça e pela fuligem. Mal cheira, fuligem, depois dá um maior trabalho para a gente estar limpando, né? Os bombeiros têm cerca de 3.000 lotes cadastrados em Juiz de Fora. No período de estiagem, os militares fazem visitas preventivas a esses locais. A falta de um acero, a falta de limpeza do seu lote, a falta de um muro, de uma cerca, até mesmo a falta da calçada em si, podem gerar uma multa para esses proprietários. No período de estiagem, o número de ocorrências de incêndio em lotes ou matas aumenta. A gente tem uma estatística que considera que 99,1% dos incêndios florestais são causados por origem humana, e tem também sido constatado a evidência de que os lotes vagos nas áreas urbanas são os grandes vilões aí dos nossos incêndios. No último quadrimestre, em todo o estado, nós tivemos um aumento de 200% dos incêndios florestais em todo o estado de Minas Gerais. Os bombeiros orientam que os donos de terrenos mantenham os locais limpos. As pessoas, às vezes, para a limpeza, mas a limpeza realmente deve ser feita de forma natural, né? De forma aí, manual. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de frio para esta madrugada. A temperatura deve ficar em torno de 11 graus Celsius. O alerta vale também para as primeiras horas da manhã. Veja agora como fica o tempo para esta quarta-feira em todo o estado. O ar úmido e frio que chega do mar deixa o tempo nublado e com nevoeiros pela manhã no leste e na zona da mata. Nas outras regiões, o dia será de tempo ensolarado a parcialmente nublado. Temperaturas em torno dos 3 graus na Serra da Mantiqueira. Em Belo Horizonte, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Os termômetros vão de 14 a 27 em Mirabela, de 6 a 21 graus em Andradas. Ficam entre 13 e 25 em Ibiá. E em Viçosa, mínima de 12 e máxima de 27 graus. O Parque Municipal Américo René Gianetti, no centro de Belo Horizonte, vai continuar fechado até amanhã. O espaço passa por intervenções de manutenção e atividades internas da Prefeitura. Entre os trabalhos realizados no canteiro de obras das ações de recuperação da galeria do córrego Acaba Mundo. Cerca de 400 metros da galeria passam por dentro do parque. Também será realizada a reforma do auditório e reparos de iluminação. O Parque Municipal será reaberto na quinta, dia 29. Está sendo julgada a mulher acusada de matar o próprio filho e esconder o corpo dele no sofá em Ibirité. No primeiro julgamento, em 2015, ela foi condenada a 22 anos de prisão, mas a sessão foi anulada.
Marília Cristiane Gomes, de 22 anos, chegou escoltada e entrou calada. Ela é acusada de matar o filho de 2 anos e esconder o corpo dele no sofá da casa dos tios. O crime foi em julho de 2014. Ela assumiu tudo 4 dias depois do desde a época do homicídio. Marília já havia sido julgada em setembro de 2015. Na época, ela pegou 22 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Só que o advogado de defesa entrou com um recurso e o julgamento foi anulado. E que também a tese de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, exposta no júri, não foi colocada no questionário para os jurados. Nós sustentamos a tese do homicídio culposo por imprudência e fizemos isso de forma bastante enfática, demonstrando realmente de que ela matou a criança, mas que ela não desejava. Ou seja, ela tirou a criança por sobre a cama e, infelizmente, a criança chocou-se contra a parede e veio até aquela morte tão inesperada. Os jurados não tiveram a possibilidade de responder a esse questionamento do homicídio culposo por imprudência, porque a magistrada não quesitou e, portanto, eles ficaram impedidos de votar. Ele ainda pediu a suspensão do segundo julgamento. Para que ela possa ser levada a um instituto médico legal e seja feita uma nova perícia. Ela realmente é uma pessoa que sofre traumas profundos. O pedido não foi aceito e o julgamento começou. Para o Ministério Público, não há dúvidas de que Marília teve a intenção de matar o filho. O processo está recheado de provas, o homicídio doloso, com a intenção de matar, duplamente qualificado, pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima e a ocultação de cadáver. Quanto a isso, não há dúvida. O julgamento ainda não terminou. Uma criança foi atacada por uma cadela de grande porte da raça fila. A vítima teve ferimentos na cabeça. Esse foi o segundo caso registrado em menos de uma semana de cachorros que atacam crianças em Três Corações, no sul de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança estava em casa com a família. Ela teria ido até o vizinho para brincar com o filhote da cadela que avançou no menino. Um animal que pertencia ao vizinho e como o cercado ele havia alguns pontos de abertura, a criança conseguiu acessar o quintal do vizinho. A criança aproximou-se dos filhotes e a cadela, na iminência de defender a sua cria, ela veio atacar a criança. Ela chegou a morder a cabeça da criança e causou ferimentos na parte da face e na parte do couro cabeludo. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o curioso é que nesta semana teve um outro ataque de um cachorro. Uma criança de apenas 1 ano foi mordida por um cão da raça labrador. Geralmente não é um cão agressivo, mas infelizmente ele também veio atacar a criança e semelhantemente mordeu na cabeça da criança. As mesmas características, o mesmo tipo de ferimento. Morder uma pessoa, além de acionar o socorro, é preciso tomar alimentos. É aconselhável lavar o ferimento com água e sabão para evitar qualquer contaminação que venha a estar com contato com a saliva do animal e conduzir o mais rapidamente para o atendimento pré-hospitalar. E, em segundo caso, também deixar o animal em estado de observação por 10 dias. Caso haja alguma alteração no comportamento, o departamento de zoonose do município ele deve ser contactado para difundir o fato ocorrido. Principalmente hoje a preocupação é com a raiva. Se o animal ele chegou a atacar, ele pode ter sintomas ou pode ter contato com o vírus. O prazo para os trabalhadores sacarem o PIS/PASEP termina na próxima sexta-feira, dia 30. O valor do abono varia de R$ 78 a R$ 937, dependendo do tempo que a pessoa trabalhou. Tem direito ao benefício os inscritos no programa há pelo menos 5 anos e que tenham exercido atividade remunerada formalmente por pelo menos 30 dias em 2015. Para saber se tem direito ao abono, acesse o nosso site. Lá você encontra o link com as informações. Basta digitar o número do PIS/PASEP ou do CPF e a data de nascimento. Informações também pelo telefone 0800 726 0200. Daqui a pouco nós vamos mostrar a casa que recebe o risco. Eles fazem todo o acompanhamento necessário nesse momento tão delicado, em especial da vida delas. A gente volta já já. Estamos de volta para mostrar um projeto em Contagem destinado a mulheres com gravidez de alto risco. É uma casa de apoio que, além de acolher as gestantes dia e noite, oferece a elas todos os cuidados necessários para um parto feliz.
Nossa equipe foi conhecer o local, que coleciona muitas histórias de superação. Paloma, de 20 anos, está com um parto marcado para o próximo domingo. A gravidez é de risco. A jovem, que já perdeu um bebê no ano passado, precisou estar na casa de apoio à gestante em Contagem, de repouso absoluto, na expectativa de que desta vez tudo vai dar certo. Nem toda vez eu ir no médico, e aqui todos os dias tem um médico, todo dia tem que ter alguém que me olhe. É nesse ambiente que lembra ao máximo a casa delas que as grávidas recebem todo o acompanhamento. São 12 leitos. Tem consultório também. Aqui elas fazem uma bateria de exames e são avaliadas diariamente por uma equipe multidisciplinar. Sinais vitais de 4 em 4 horas, de 2 em 2 horas, medição de glicose, ausculta do neném através do BCF, dinâmica, né, o desenvolvimento, a facilidade de agendamento dos ultrassons. Simone está grávida de 6 meses e veio para casa na semana passada, depois que a pressão começou a subir muito. Ela reconhece, aqui o cuidado é mais efetivo. Em casa, às vezes, a gente até esquece de tomar um medicamento. E aqui não tem nem como a gente esquecer, não. Durante o dia tem motorista, à noite vigia e em caso de emergência a ambulância é acionada. A casa fica a menos de 1 quilômetro da maternidade. Antes de chegar até aqui, as mulheres precisam passar por um processo muito importante, o pré-natal. É nessa hora, lá no posto de saúde, que é detectada a gravidez de alto risco. Ana Paula está em casa toda feliz com a Isabelle de 1 mês, cheia de saúde. Mas o caminho não foi fácil. Antes dessa filha, teve um parto de 5 meses e perdeu o bebê. A segunda gravidez também foi de risco, por causa da pressão alta e diabetes. Mas dessa vez ela passou pela casa de apoio à gestante. E aí sim deu tudo certo. Aprendi a me alimentar, medir minha pressão, aplicar a insulina de manhã e à noite. Aí eu consegui chegar até o final da minha gestação. Projeto bacana, né? É bom reforçar que os serviços da Casa de Apoio são oferecidos às mulheres com gravidez de alto risco. Elas são encaminhadas ao local pelas unidades básicas de saúde dos municípios de Contagem, Sarzedo e Ibirité. Nós ficamos por aqui, mas você pode acessar o nosso site e rever as reportagens que foram ao ar aqui no Jornal da Alterosa. Siga a gente também nas redes sociais. Obrigada pela companhia, boa noite para você e até amanhã. Tchau!